Eles diziam que eu falava com os orixás, que meus olhos viam mais do que a senzala. Eles riam dos meus cantos e dos meus rituais. Mas quando a dor da minha gente se tornou insuportável, os deuses da África me deram a força. E naquela noite, o riso dos feitores se transformou em gritos, e suas cabeças, bem, elas não suportaram a fúria dos meus ancestrais. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Em uma fazenda de açúcar, no coração de Pernambuco, a cana-de-açúcar não era a única coisa esmagada. Era ali que Teresa, uma mulher de 29 anos, carregava o peso de um segredo e de uma herança ancestral. Seu nome, apenas Teresa para os senhores brancos, mas em seu sangue corria a sabedoria de 1000 gerações de sua terra natal. Uma região iorubá onde os véus entre o mundo visível e o invisível eram finos como névoa. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam ver além da miséria, além dos grilhões, direto para a alma das pessoas e para o terror que se aninhava na escuridão. Teresa nunca foi de muitas palavras. Sua comunicação se dava nos sussurros do vento, nos padrões da fumaça do cachimbo, que acendia em rituais noturnos secretos, ou no silêncio respeitoso que a rodeava na senzala. Os outros escravizados a procuravam para curar maleitas, para desfazer quebrantos, ou simplesmente para buscar um olhar de esperança em meio ao desespero. Ela era a ponte para o sagrado, a guardiã de um conhecimento que os senhores, em sua arrogância, nem sequer compreendiam que existia. Para eles, era apenas mais uma escrava mística, um folclore bizarro que entretia os mais velhos. Mal sabiam que a mística podia ser uma arma e que o folclore, uma profecia. A fazenda era um inferno particular, supervisionado por 3 demônios em carne e osso. João, o touro, um brutamontes cujas mãos eram mais rápidas para o chicote do que para o trabalho. Pedro, o mudo, um sádico que encontrava prazer no sofrimento alheio, sempre com um sorriso gelado no rosto e um olhar que arrepiava a espinha. E Antônio, o sabichão, o mais cínico, que usava de sua inteligência para inventar as torturas mais cruéis e psicologicamente devastadoras. Eles eram o terror encarnado para os cativos, os executores de uma dor que jamais parecia ter fim. E a cada dia, a dor aumentava, cavando um abismo mais profundo na alma de Teresa e de seu povo. Mas havia limites, até para o inferno. Havia uma linha que, quando cruzada, não deixava espaço para perdão, apenas para a mais fria e implacável das justiças. Essa linha foi traçada em uma noite macabra, quando o desespero se transformou em um grito que rasgou a escuridão. João, Pedro e Antônio, embriagados e tomados por uma fúria bestial, decidiram que a diversão da noite seria uma caçada à senzala. Não buscavam fugitivos, buscavam corpos para saciar sua sede de barbárie. A cena que se seguiu foi de puro horror. Gritos de crianças, o choro das mães, o som seco dos chicotes rasgando a carne, homens espancados até a inconsciência, mulheres violadas sob a luz trêmula das tochas. Teresa presenciou tudo, imobilizada pela dor e pela impotência, seus olhos fixos no terror que se desenrolava. Entre as vítimas estava sua irmã mais nova, uma menina ainda em flor, cuja pureza foi brutalmente roube aquela noite. Dias depois, o corpo frágil da irmã de Teresa cedeu. Não foram os golpes físicos, mas o estupro da alma, o desespero que a consumiu de dentro para fora. Ela partiu em silêncio, deixando para trás um vazio dilacerante e uma fúria silenciosa no coração de Teresa. Ao ver o corpo inerte de sua irmã, os olhos de Teresa, antes cheios de uma sabedoria ancestral, foram tomados por uma fúria glacial. O luto profundo abria espaço para uma raiva fria e calculista.
As lágrimas não vieram. A dor era tão imensa que se solidificou em determinação. Aquele não era mais um ato de crueldade isolado. Era a gota d'água que transbordava o rio de sangue e lágrimas. Era o ponto sem retorno. Naquele momento, Teresa não era mais apenas uma vítima. Algo havia despertado dentro dela. Algo antigo, poderoso e sedento por uma justiça que os homens jamais poderiam dar. A vingança, ela sabia, não seria executada por mãos humanas. Seria obra dos deuses, dos ancestrais. Seria a fúria dos espíritos. A fazenda pernambucana era um universo à parte, um cosmos de cana-de-açúcar, onde o sol castigava sem trégua, e a sombra, quando vinha, trazia consigo o chicote do feitor. Era um lugar onde o suor não era apenas trabalho, mas uma oferenda diária à ganância dos senhores. O cheiro adocicado da cana moída no engenho se misturava ao odor azedo do medo e do sofrimento que permeava cada palmo daquelas terras. No centro desse inferno verde estava o engenho de açúcar, uma máquina de moer vidas e esperanças. As rodas giravam sem parar, rangendo como ossos sendo triturados, um som monótono que ditava o ritmo da existência escrava. Da madrugada até o anoitecer, os corpos se curvavam, os músculos se exauriam, a pele se abria em feridas que nunca cicatrizavam de verdade. A comida era pouca, o descanso, um luxo. A doença rondava, silenciosa, levando os mais fracos para a cova rasa sem sequer um lamento. Os três feitores, João, o touro, Pedro, o mudo e Antônio, o sabichão, eram os arautos da desgraça, cada um a seu modo, um capítulo diferente do livro de torturas da fazenda. João, o touro, era a força bruta, a tempestade repentina que explodia em violência. Seu chicote, feito de couro trançado, dançava no ar com um assobio cortante antes de rasgar a carne. Não havia razão. Apenas impulso. Uma cana mal colhida. Um olhar demorado. Um cochilo no sol. Qualquer pretexto servia para que seus olhos se enchessem de sangue e suas mãos se movessem com uma crueldade desmedida. Ele gostava de humilhar, de exibir o poder em cada golpe, de ver o corpo se contorcer sob a dor. Quantos ossos não foram quebrados por seu punho? Quantas cicatrizes não marcaram as costas dos cativos por sua fúria? Pedro, o mudo, era mais sutil e talvez por isso mais aterrorizante. Raramente falava, mas seus olhos, frios e calculistas, observavam tudo, absorvendo cada gesto de desespero, cada murmúrio de dor. Ele não precisava de palavras para intimidar. Seu silêncio era uma ameaça. Sua especialidade era o tormento psicológico, as punições lentas e agonizantes. Ele amarrava os escravizados em formigueiros, os deixava sob o sol escaldante por horas sem água, ou os trancava em cubículos escuros por dias, alimentando o medo e a paranoia. Seu sorriso, quando aparecia, era um vislumbre do inferno, prometendo mais sofrimento, mais lentidão na agonia. Antônio, o sabichão, por sua vez, era o veneno da inteligência perversa. Culto, falava com palavras difíceis, mas seu saber era usado para justificar e refinar a crueldade. Ele criava regras impossíveis de seguir, armadilhas que garantiam a punição, disputas entre os próprios escravizados que terminavam em mais sofrimento para todos. Gostava de ridicularizar, de minar a dignidade, de quebrar o espírito antes mesmo de tocar o corpo. Para ele, a dor física era um meio. O verdadeiro prazer era ver a mente se dobrar, a esperança morrer no olhar. Ele era o mestre das humilhações públicas, o arquiteto de punições que pareciam saídas de um tratado sobre a crueldade humana. No meio desse cenário desolador, na escuridão da senzala, Teresa era um lume, uma chama que tremeluzia, mas que jamais se apagava. Ela não tinha um nome de guerra, não empunhava armas visíveis. Seu poder residia em algo que os feitores não podiam chicotear ou prender: sua conexão com o outro mundo. Na África, desde menina, ela fora iniciada nos segredos das folhas, das rezas e dos cantos que abriam os caminhos para os espíritos ancestrais. Essa herança
ela trouxe consigo, escondida na alma, guardada com o sigilo dos iniciados. À noite, quando o silêncio finalmente engolia os ruídos do engenho e o cansaço vencia os corpos, Teresa acendia pequenas fogueiras com galhos secos e ervas colhidas secretamente. O fumo subia, denso, levando consigo as preces sussurradas, em uma língua que poucos compreendiam. Ela curava. Com suas mãos sábias e seu conhecimento profundo das plantas, ela aplacava febres, fechava feridas, aliviava dores. Fazia compressas com folhas de aça-peixe para inchaços, ungüentos de arruda e aroeira para as dores do corpo massacrado. Seus remédios não eram apenas para o corpo, eram para a alma, um lembrete de que ainda havia cuidado, ainda havia esperança, ainda havia humanidade. Além de curandeira, Teresa era uma guia espiritual silenciosa. Ela lia os sinais nos sonhos, interpretava os presságios do vento e da terra. Quando uma mãe chorava a perda de um filho, Teresa entoava cânticos que guiavam a alma para o reencontro com os ancestrais. Quando o medo apertava o peito dos mais jovens, ela os abençoava com um toque, uma palavra em Yorubá que os fortalecia, os lembrava de sua raiz, de sua força interior. Ela não prometia a liberdade imediata, mas garantia a dignidade do espírito. Ela era a memória viva de uma África distante, a prova de que, mesmo na escravidão, o espírito não podia ser acorrentado. Sua presença impunha um respeito quase reverencial entre os escravizados. Eles a viam como a ponte entre eles e os orixás, a única capaz de tocar o sagrado em meio ao profano. Havia um temor silencioso nela, não de maldade, mas de um poder que excedia a compreensão comum. Os feitores, em sua ignorância, apenas a viam como uma mulher estranha, com crendices de negro, algo inofensivo, talvez até pitoresco. Eles não percebiam que por trás daquele semblante sério, daquele silêncio místico, habitava uma força capaz de mover montanhas, ou, como viriam a descobrir, de implodir mentes. Cada dia que passava sob a tirania de João, Pedro e Antônio, cada chicotada, cada humilhação, cada vida perdida, era um peso a mais no coração de Teresa. Ela curava, acalmava, orava, mas a balança da injustiça pesava cada vez mais. Ela via a dor, sentia-a em sua própria carne, em seu próprio espírito. A morte de sua irmã, brutal e covarde, não foi um evento isolado, mas o ápice de uma montanha de sofrimento construída dia após dia, gota a gota, pela crueldade insana dos feitores. Foi a gota d'água que transbordou não apenas seu luto, mas a paciência dos ancestrais que a guiavam. E naquele momento, Teresa soube que a cura e o consolo não seriam mais suficientes. Era tempo de justiça, uma justiça ancestral vinda das profundezas da África. O corpo de sua irmã jazia frio, coberto por um pano de algodão puído, mas Teresa não chorava. Não havia mais lágrimas a serem derramadas. O poço de sua alma, antes transbordante de dor, agora era um lago congelado, refletindo apenas a sombra da mais profunda indignação. Os murmúrios dos outros escravizados, os lamentos abafados que ecoavam na senzala, tudo se tornara um zumbido distante. Seus olhos, antes espelhos de uma sabedoria ancestral, agora ardiam com um fogo frio, forjado na fornalha do desespero e da revolta. Chega, sussurrou, a voz rouca, quase inaudível, um segredo compartilhado apenas com os espíritos que a rodeavam. Basta. Não era apenas pela irmã, era por cada criança arrancada dos braços de suas mães, por cada mulher violentada, por cada homem açoitado até a exaustão. Era pelos gritos sufocados, pelos sonhos esmagados, pela dignidade roubada. A compaixão, a cura, a oração, tudo isso havia sido a sua arma, a sua forma de resistência. Mas não era mais o bastante. O tempo do bálsamo havia acabado. Era a hora do veneno. Era tempo de guerra. Uma guerra que não seria travada com foices ou facões, mas com a fúria dos deuses e o poder dos ancestrais.
Teresa se arrastou para o canto mais escuro e escondido da senzala, um buraco esquecido sob o telhado de palha, onde mal a luz ousava penetrar. Ali, ela se recolheu. Por 3 dias e 3 noites, ela jejuou, bebendo apenas a água da nascente que um pequeno riacho oferecia nos fundos da fazenda. Seu corpo enfraquecia, mas seu espírito, alimentado pela dor e pela raiva, crescia em potência. No primeiro dia, Teresa purificou seu corpo com banhos de ervas amargas, o aroma forte subindo em espirais, limpando não só a carne, mas também as últimas amarras do luto e do medo. Ela cantava cânticos antigos, em uma língua que apenas os iniciados compreendiam, chamando por Exu, o mensageiro, para abrir os caminhos, para que sua voz chegasse aos ouvidos dos orixás mais antigos e poderosos. Ela pedia a Ogum, o guerreiro, que lhe desse a coragem e a ferocidade necessárias para a batalha que se aproximava. No segundo dia, Teresa cavou um pequeno buraco na terra batida, perto do seu esconderijo. Ali, com as mãos trêmulas, mas firmes, ela depositou pequenos objetos. Um pedaço de tecido rasgado da roupa de sua irmã, sujo de terra e lágrimas, alguns grãos de milho branco, ofertados à memória dos que partiram, e uma pena de urubu, símbolo da transformação e do contato com o mundo dos mortos. Ela invocou Nanamburuque, a orixá da sabedoria ancestral, da morte e do renascimento, para que a auxiliasse a acessar os mistérios mais profundos e sombrios da magia. Sua voz se tornou um sussurro rouco, mas carregado de poder, um convite aos ancestrais para que se fizessem presentes. Ela sentia a energia da terra vibrar sob seus pés descalços, uma resposta silenciosa à sua invocação. No terceiro dia, a transformação estava completa. Teresa não era mais a curandeira serena, a guia espiritual pacífica. Ela era um canal, um vaso da fúria divina. Seus olhos, agora mareados por um brilho sobrenatural, fixaram-se no pequeno altar improvisado. Ela sentiu a presença dos orixás ao seu redor, densa e palpável, a energia ancestral correndo por suas veias. Ali, em voz alta, para que os céus e a terra ouvissem, ela fez o seu juramento. Pelos céus que testemunham nossa dor, pela terra que engole nossos mortos, pelos orixás que me ouvem, juro que a dor do meu povo será vingada. Juro que o sangue derramado não será em vão. Juro que a fúria dos meus ancestrais quebrará as mentes e os corpos daqueles que nos oprimem. Que suas cabeças explodam com a força do nosso desespero. Que não haja paz para eles, nem em vida, nem na morte. Seu juramento ecoou na quietude opressora da senzala, mas para os ouvidos dos brancos seria apenas mais um lamento noturno. Mas alguns ouviram de fato, não os feitores, nem os senhores. Foram os poucos, os mais velhos, os mais sábios, que já haviam testemunhado o poder de Teresa e a dor que os consumia. Manhana, uma anciã com os cabelos brancos como a espuma do mar e os olhos que carregavam a história de 1000 chicotadas, se aproximou em silêncio quando Teresa emergiu de seu retiro. Ela não precisou de palavras. Um olhar bastou para que Manhana compreendesse a profundidade da decisão de Teresa. Manhana havia perdido um filho, esmagado pelas rodas do engenho sob o olhar frio de Pedro, o mudo. Sua neta havia sido levada para a casa grande e nunca mais fora a mesma. Seu motivo era a justiça. Teresa, disse Manhana, a voz grave. Seus ancestrais a ouviram. Eu também ouvi. O que precisa de mim? Teresa, pela primeira vez em dias, esboçou um quase imperceptível movimento nos lábios. Não um sorriso, mas uma contração de gratidão e reconhecimento. Ela explicou em sussurros a natureza de sua vingança. Não seria com facas, nem com fogo. Seria com o espírito, com a quebra da mente. Ela precisaria de objetos, de silêncio, de desatenção. Outro se juntou a elas em segredo, um homem jovem e forte chamado Zé, cujo corpo carregava as marcas de incontáveis chicotadas dadas por João, o touro. Zé havia perdido a esposa na mesma noite da caçada bárbara. Seu motivo era a vingança pura.
a sede de retribuição pelo amor arrancado de suas mãos. Ele não era um curandeiro ou um místico como Teresa, mas era um homem de fé inabalável e de um ódio contido que o tornava uma força silenciosa. Ele jurou guardar o segredo de Teresa com a própria vida e ajudar no que fosse preciso para que o plano divino se concretizasse. A conspiração de Teresa não era de homens armados, mas de almas feridas, unidas por um mesmo propósito, a retribuição. Eles formavam um trio silencioso e invisível, uma célula de resistência movida pela fé, pela dor e pela promessa de uma justiça sobrenatural. Manhana seria a guardiã do tempo e do espaço, a vigilância discreta que garantiria a Teresa a solidão necessária para seus rituais. Zé, com sua força física e sua presença discreta, seria o escudo, o desvio, o mensageiro silencioso. Mas a força, a magia, a explosão de cabeças que viria... essa seria a obra exclusiva de Teresa, um canal puro da fúria dos ancestrais. A transformação estava completa. A Vingadora havia nascido, e o mundo dos feitores nunca mais seria o mesmo. A decisão estava tomada, e com ela, uma clareza gelada tomou conta da mente de Teresa. Não seria um ato de fúria cega, mas a execução de uma justiça ancestral, um plano tecido com a paciência das raízes e a precisão das estrelas. A vingança, ela sabia, tinha suas próprias leis, suas próprias ferramentas, e as dela eram invisíveis, poderosas e profundamente enraizadas na magia de sua terra. Na quietude da noite, sob a luz tímida da lua minguante, Teresa se reuniu com Mãe Ana e Zé. Os três formavam um triângulo de silêncio e determinação, suas sombras alongadas pela fogueira que crepitava baixo no centro do pequeno círculo. Teresa não precisou de longas explicações. Seus olhos, ardendo com uma intensidade que falava mais do que 1000 palavras, comunicaram a eles a essência de seu plano. Não vamos tocar neles com as mãos, nem com facas, sussurrou Teresa, a voz como um fio de névoa. Nossas mãos carregam a vida, não a morte de seres tão baixos. A morte deles virá de dentro. Serão os próprios espíritos deles a devorá-los. Mas para isso, preciso do que eles carregam consigo. Um pedaço de suas vidas, de sua energia. Mãe Ana e Zé ouviram com atenção grave. Zé, com a mão firme no cabo de um machado imaginário, ansiava por um confronto físico. Mas a sabedoria de Teresa era maior, mais antiga. A vingança prometida no título seria mística. Mãe Ana, Zé, Teresa continuou, sua voz um pouco mais firme. Precisamos de objetos que tenham o axé deles. Fios de cabelo, um pedaço de tecido de suas roupas, a terra que eles pisam com mais frequência. Coisas que tenham a marca deles. O sangue deles já encharcou nossa terra. Agora, seus espíritos vão encharcar o próprio ser. A logística do plano começou a ser tecida com a astúcia de quem vive sob vigilância constante. Para João, o touro, o brutal e descuidado, Zé assumiria a tarefa. Ele sabia que o feitor, em seus acessos de raiva, costumava atirar suas camisas sujas e suadas num canto do seu quarto, na casa dos feitores, antes de se jogar na cama. Vou estar na rota do curral, onde ele sempre passa. Se ele me vir, achará que estou fugindo de serviço, mas estarei apenas de olho na janela do quarto dele. No dia de sua folga, quando for à venda na vila, entrarei lá. Vou pegar um pedaço de sua camisa, qualquer coisa que esteja jogada e que ele não vá notar a falta. Zé prometeu, seus olhos refletindo uma vingança pessoal. Pedro, o mudo, o sádico e meticuloso, era mais difícil. Mas Mãe Ana, com sua idade e discrição, tinha uma vantagem. Pedro passava horas na varanda da casa grande, fumando seu cachimbo, observando os escravizados com seu olhar gélido. Ele tem um tapete velho perto de sua cadeira. Mãe Ana murmurou. Sempre cospe ali, no canto. Vou pedir permissão para varrer a varanda, como faço de costume. Ninguém suspeitará. Ali, onde ele cospe, a saliva dele, a terra que ele pisa, tem a essência dele. Pegarei um pouco, com uma folha seca, sem que ninguém perceba.
A experiência de anos de invisibilidade seria sua arma. Antônio, o sabichão, o cínico e inteligente, era o mais ardiloso de todos. Ele guardava seus pertences com zelo, era desconfiado e observador. No entanto, Teresa havia notado um padrão. Antônio usava um lenço de linho para secar o suor do rosto e das mãos durante o dia, e no final da tarde, por vaidade, o descartava em um arbusto perto da lavanderia, antes de entrar para a casa grande. Ele se considera acima de tudo, Teresa explicou. Por isso, ele joga o que considera inútil, sem pensar. Eu mesma pegarei o lenço. Direi que é para a lavagem geral. Ninguém vai questionar uma escrava que cuida da limpeza. A audácia no gesto seria sua capa. A data escolhida para a execução da maldição seria a noite da lua nova. Não por acaso. Era a noite de maior escuridão, onde os véus entre os mundos se tornavam mais tênues. Uma noite de silêncio profundo, de introspecção forçada para a natureza, perfeita para invocações que se destinavam a mergulhar nas sombras mais profundas da mente humana. Além disso, era uma noite onde a vigilância dos feitores tendia a ser mais relaxada, pois a escuridão dificultava fugas ou revoltas visíveis. Teresa passaria a noite inteira em seu esconderijo, em um ritual de purificação e invocação que exigiria toda a sua energia e concentração. Ela já havia coletado as ervas raras, pinhão roxo e guiné, para afastar energias indesejadas e proteger seu próprio espírito, arruda e comigo ninguém pode, para potencializar a maldição de quebra de espírito, e folhas de mamona, conhecidas por seu poder tóxico e de desorientação. Seu altar seria simples, mas potente, uma tigela de barro com água da chuva, um pequeno braseiro com carvão em brasa e 3 cabaças pequenas, cada uma representando um dos feitores. Os objetos pessoais que Mãe Ana, Zé e Teresa coletariam seriam colocados dentro de cada cabaça. Em volta, velas de sebo acesas, cuja fumaça dançaria e levaria as preces aos orixás. O método seria a quebra da mente e do corpo de dentro para fora. Teresa não buscava apenas a morte. Buscava a desintegração, a autodestruição, uma vingança que refletisse a crueldade que os feitores impunham. A maldição não seria um ataque externo, mas uma invasão sutil, um sussurro no ouvido da alma, que transformaria seus próprios pensamentos em veneno, seus próprios medos em realidade, suas próprias mentes em câmaras de tortura. Os espíritos invocados não seriam assassinos brutais, mas entidades que amplificariam a escuridão já existente dentro dos feitores, levando-os a um ponto de não retorno, onde seus próprios corpos se recusariam a conter a fúria interna. A meticulosidade era tudo. Cada erva, cada canto, cada movimento da mão de Teresa seria um passo calculado na conjuração de um poder ancestral. Não seria um ato de raiva impensada, mas a manifestação de uma vontade inquebrantável, forjada na dor de seu povo e na promessa de uma justiça que não viria das leis dos homens, mas dos deuses. Os feitores, em sua arrogância, zombavam dos rituais africanos. Mal sabiam eles que estavam prestes a se tornar o alvo principal de um ritual que mudaria para sempre a face da fazenda e ecoaria como uma lenda nos corações dos oprimidos. O plano estava traçado, a roda da vingança começava a girar. Os dias que se seguiram à decisão de Teresa foram como a calmaria que precede uma tempestade, um silêncio carregado de presságios. O sol ainda castigava a terra, os chicotes ainda assobiavam no ar, e o engenho continuava a moer vidas. Mas, sob a superfície de resignação, uma corrente subterrânea de intenção e ação movia-se com uma precisão mortal. Teresa, Mãe Ana e Zé, os conspiradores silenciosos, teciam a teia da vingança, cada um cumprindo sua parte com uma determinação fria e calculada. Zé foi o primeiro a se mover. Seu alvo, João, o touro. O feitor, em sua brutalidade e descuido, era o mais fácil de se aproximar. Zé sabia que João passava as manhãs na lida do campo, retornando à casa dos feitores exausto,
deixando a camisa suada jogada no chão do quarto antes de se entregar a um sono pesado e ruidoso. Zé, um homem de corpo forte e movimentos ágeis, foi escalado para trabalhar perto do curral, um ponto estratégico de onde podia observar o quarto de João. Certa tarde, o sol causticante castigava o campo. João, irritado com a lentidão dos trabalhadores, havia desferido chicotadas aleatórias, sua fúria animalesca explodindo sem controle. Zé sentiu o ardor do ódio crescer em seu peito, mas se manteve calmo. Quando João finalmente se retirou, bufando e resmungando, Zé percebeu a janela do quarto do feitor entreaberta. Uma oportunidade. Zé, aonde pensa que vai? A voz de outro feitor, um auxiliar, cortou o ar. Zé estremeceu. Seu coração martelava no peito. Vou buscar água, patrão. A sede aperta, ele respondeu, a voz firme, sem desviar o olhar do balde que segurava. Que seja rápido, moleque. Não tem tempo para moleza. Com passos apressados, Zé se dirigiu à cacimba, mas, ao invés de seguir o caminho direto, fez um desvio sutil. Passou pelos fundos da casa dos feitores, onde a parede do quarto de João dava para um pequeno jardim mal cuidado. A janela estava lá, aberta o suficiente para uma mão ágil. Zé olhou ao redor. Ninguém. O silêncio era interrompido apenas pelo zumbido dos insetos e o ranger distante do engenho. Em um movimento rápido e silencioso, ele esticou o braço, tateando no escuro do quarto. Sentiu o cheiro forte de suor, de cachaça barata. Seus dedos tocaram um tecido áspero. Era a camisa. Arrancou um pedaço da barra, pequeno, discreto, mas carregado da energia do homem que a vestira. O coração de Zé batia descompassado, mas a adrenalina o impulsionava. Voltou rapidamente, o pedaço de tecido escondido na palma da mão, seus olhos fixos no chão, fingindo cansaço. Ninguém notou nada. O primeiro fragmento da maldição estava em suas mãos. Mãe Ana, com sua sabedoria e a capa de sua idade, assumiu a tarefa de Pedro, o mudo. Pedro, com sua quietude sádica, era o mais observador, o mais desconfiado. Mas Mãe Ana era uma sombra. Ela era velha, curvada pelo tempo, e os feitores mal a notavam. Sua rotina era varrer a varanda da casa grande, um ritual diário de submissão que se tornaria seu disfarce perfeito. Mãe Ana, limpe esta varanda direito! Não quero ver uma folha sequer! A voz de Pedro, estranhamente sem emoção, cortou o ar. Mãe Ana apenas acenou com a cabeça, seus olhos baixos, escondendo o fogo que ardia dentro dela. Ela começou a varrer, seus movimentos lentos e arrastados, como os de uma velha cansada. Varria o pó, as folhas secas, os restos de sujeira que o vento trazia. Mas seu olhar, aguçado pela experiência, estava fixo no canto onde Pedro costumava cuspir e bater o cachimbo. Ali, na madeira rachada, havia a terra pisada por ele, misturada com sua saliva e as cinzas de seu fumo, a essência do feitor, impregnada no local. Enquanto Pedro estava sentado, imerso em seus pensamentos mórbidos, observando o horizonte, Mãe Ana se aproximou do canto. Seu coração batia como um tambor, mas suas mãos estavam firmes. Ela dobrou a ponta da vassoura, como se estivesse ajeitando as cerdas. Em um movimento quase imperceptível, usando uma folha seca de mamona que havia guardado no bolso, raspou uma pequena porção da terra e das cinzas. Cuidadosamente, enrolou a folha, guardando o pacote minúsculo sob o pano em sua saia. Quando se afastou, Pedro, o mudo, virou a cabeça, seus olhos fixos nela por um momento, um fio de desconfiança atravessando seu rosto. — O que está fazendo, velha? Ele perguntou, a voz sem um pingo de emoção. — Varrendo, patrão, como sempre. Mãe Ana respondeu, seu rosto enrugado, inexpressivo. Pedro a observou por mais um momento, os olhos apertados. Mas a mente escravocrata, acostumada a ver os negros apenas como ferramentas, não concebeu a ideia de resistência velada. Ele deu de ombros e voltou a olhar para o horizonte. A segunda peça da maldição estava garantida. A tarefa de Antônio o Sabichão
coube a Teresa, uma manobra de audácia e estratégia. Antônio era vaidoso e meticuloso, mas seu orgulho o tornava previsível. Ele considerava os objetos de seu uso diário como lenços, descartáveis após um dia de serviço. Teresa havia percebido que, ao final da tarde, antes de se apresentar ao senhor na casa grande, ele jogava seu lenço suado em um arbusto próximo à lavanderia, buscando um novo e limpo para manter as aparências. Naquele dia, Teresa estava na lavanderia, esfregando roupas com outras mulheres, o sol forte refletindo na água do tacho. Ela observava o caminho que Antônio faria. O relógio invisível da fazenda marcava o fim da tarde. De repente, a figura esguia de Antônio apareceu, seus passos apressados. Ele parou ao lado do arbusto, tirou o lenço de linho do bolso, o tecido manchado de suor e poeira, e o arremessou com desdém para dentro dos galhos. Sem sequer olhar para trás, ele seguiu para a casa grande. Era o momento. Teresa, com uma bacia de roupas sujas nos braços, desviou de seu caminho habitual. Patroa mandou recolher mais roupa. Diz que precisa de tudo limpo para a visita. Ela disse para as outras, uma desculpa natural. Ninguém prestou atenção. Enquanto passava pelo arbusto, seus olhos escanearam o entorno. Ninguém olhava. Com um movimento fluido e imperceptível, como se estivesse ajeitando a bacia, ela enfiou a mão no arbusto, pegou o lenço e o escondeu rapidamente sob as outras roupas sujas. O cheiro de Antônio era forte, impregnado no tecido. Era nojento, mas necessário. A terceira e última peça estava com ela. Com os objetos em mãos, a fase de preparação de Teresa intensificou-se. Ela não perdia tempo. As ervas, que ela vinha coletando em segredo por semanas, secavam penduradas em seu esconderijo, seus aromas misturando-se para formar um perfume terroso e místico. As folhas de pinhão roxo e guiné estavam prontas para a proteção. A arruda e o comigo ninguém pode seriam a base da maldição. As folhas de mamona, um elo com a desorientação e a loucura. Ela preparou as 3 cabaças. Pequenas e ocas eram recipientes perfeitos para o axé dos feitores. Em cada uma, Teresa colocou o objeto pessoal correspondente. Na primeira, o pedaço de camisa de João, o touro. Na segunda, a terra e cinzas de Pedro, o mudo. Na terceira, o lenço de Antônio, o sabichão. Em cada cabaça, ela acrescentou uma mistura de ervas secas, trituradas em pó fino, e um punhado de terra retirada de uma cova rasa, sem nome, onde tantos escravizados haviam sido jogados sem dignidade. Cada adição era um ato de concentração, um elo a mais forjado entre os feitores e o destino que os aguardava. As semanas que antecederam a lua nova foram de uma tensão crescente e silenciosa. Na senzala, a atmosfera era palpável. Os mais velhos, que conheciam o poder de Teresa, sentiam que algo grande se aproximava. Eles trocavam olhares, gestos sutis, uma compreensão mútua de que o tempo da espera estava acabando. Os feitores, por sua vez, começaram a sentir pequenos incômodos. João, o touro, tinha dores de cabeça inexplicáveis, uma sensação de pressão no crânio que o deixava ainda mais irascível. Pedro, o mudo, começou a ter pesadelos vívidos, imagens distorcidas de si mesmo em um labirinto escuro, vozes que sussurravam seu nome. Antônio, o sabichão, sentia uma agitação interna, uma paranoia sutil, desconfiando até mesmo de sua própria sombra. Ele tentava racionalizar, atribuindo tudo ao calor, ao trabalho, à cachaça. Mas a semente da desorientação já estava plantada. Houve quase descobertas. Um dia, o feitor auxiliar de João, passando perto do esconderijo de Teresa, sentiu o cheiro incomum das ervas. Que cheiro é esse? Estranho, ele murmurou, farejando o ar. Teresa, sentada na porta da senzala, cuidando de uma criança doente, respondeu com a voz calma, quase entediada. Ervas para o menino, patrão. A patroa mandou, para espantar a febre. O feitor encolheu os ombros, satisfeito com a explicação superficial. Em outra ocasião, enquanto mãe Ana e Zé discutiam em sussurros um detalhe do plano, Pedro, o mudo,
passou por perto, seus olhos fixos neles. Eles congelaram, seus corações acelerados. Pedro apenas passou, sem uma palavra, mas o olhar dele era um raio laser de desconfiança. Zé e mãe Ana se encolheram, mas mantiveram a calma. O medo da traição era uma sombra constante, um inimigo invisível espreitando em cada canto. Mas a fé de Teresa era o farol que os guiava. A noite da lua nova finalmente chegou. O céu estava coberto por um manto espesso de nuvens, negando qualquer vislumbre de luz lunar ou estelar. A escuridão era absoluta, um véu perfeito para os rituais que se desenrolariam. Um silêncio pesado pairava sobre a fazenda, quebrado apenas pelo coachar das rãs e o farfalhar das folhas na brisa noturna. Os feitores, mergulhados em seus próprios desconfortos inexplicáveis, estavam recolhidos em suas camas, sem saber que aquela noite não seria de descanso. Teresa estava em seu esconderijo, cercada pelas velas de sebo, o braseiro exalando uma fumaça densa e aromática. As 3 cabaças estavam à sua frente, carregadas com a essência dos homens que seriam julgados. Seus olhos brilhavam na penumbra, sua expressão, uma mistura de fúria e concentração. Seus lábios começaram a se mover em cânticos antigos, em Yorubá, chamando os espíritos da vingança, invocando os ancestrais para se manifestarem. O ar na senzala ficou mais denso, carregado de uma energia sobrenatural. A noite da vingança tinha chegado. O inferno estava prestes a ser desencadeado de dentro para fora. A noite engoliu a fazenda, densa e sem estrelas, um manto perfeito para os segredos que se desdobravam. No pequeno esconderijo da senzala, Teresa estava no centro de um turbilhão de energias. As velas de sebo, dispostas em um círculo, tremeluziam, suas chamas dançando ao ritmo dos cânticos antigos que brotavam dos lábios de Teresa. O braseiro exalava uma fumaça densa e aromática, carregada com o cheiro penetrante de pinhão roxo, guiné, arruda e as folhas de mamona. O ar estava pesado, carregado com a força dos orixás invocados, uma presença que arrepiaria a pele de qualquer um que ousasse profanar aquele espaço sagrado. As 3 cabaças, cada uma com o axé de um feitor, estavam dispostas diante dela. Teresa fechou os olhos, sua mente se tornando um portal. Ela não via a senzala, mas as almas dos feitores, mergulhadas em seus próprios pesadelos, em seus próprios medos. Ela visualizava as mentes deles, seus corações, e sentia a escuridão que ali habitava, a crueldade que exalavam. E seria essa mesma escuridão, essa mesma crueldade, que se voltaria contra eles, amplificada pela fúria ancestral que agora a possuía. Seus cânticos se tornaram mais intensos, mais guturais. Eram palavras de poder, de maldição, de justa retribuição. Ela batia as mãos suavemente no chão de terra batida, um ritmo hipnótico que reverberava não apenas no esconderijo, mas, invisivelmente, nos corpos e mentes dos feitores. Longe dali, na casa dos feitores, João, o touro, estava mergulhado em um sono pesado e agitado. Em seus sonhos, ele estava de volta à caçada na senzala, mas desta vez as vítimas não corriam. Elas o encaravam, seus olhos vazios, antes de se transformarem em hordas de formigas carnívoras que escalavam seu corpo, mordendo e rasgando sua carne. Ele suava frio, seu corpo tremia. A pressão em sua cabeça começou. Uma dor surda, profunda, como se seu crânio estivesse sendo esmagado por dentro. "Não! Saiam! Saiam de mim!" Ele grunhia em meio ao sono, suas mãos gordinhas tentando afastar as criaturas invisíveis. Mas a pressão aumentava. Sua cabeça parecia uma prensa, apertando cada nervo, cada osso. Ele sentiu um estalo, um ruído seco, como madeira velha se partindo. Teresa, naquele momento, virou a primeira cabaça de João. Um líquido escuro, misturado com as ervas e a terra, escorreu para o chão. Ela entoou um novo cântico, um chamado a Exu, para que a loucura se instalasse, para que a própria força de João, sua brutalidade, se voltasse contra ele. João, o touro, acordou em um sobressalto.
Sua respiração estava ofegante, seu coração disparado. Ele tateou a cabeça, sentindo uma dor lancinante, como se um prego estivesse sendo enfiado em seu cérebro. Ele tentou se levantar, mas suas pernas cederam. O quarto parecia girar. As paredes pareciam se curvar. O cheiro de seu próprio suor se tornou insuportável, pútrido, como o cheiro de um animal morto. Ele cambaleou para fora da cama, a dor crescendo a cada passo. Sua cabeça pulsava, latejava. "O que está acontecendo?" Ele murmurou, a voz falhando. Ele se sentia desorientado, confuso. As imagens dos sonhos se misturavam à realidade. As formigas, agora, eram sensações de agulhas e navalhas perfurando sua pele por dentro. Ele se arrastou até a porta. O ar da noite não aliviou a sensação de abafamento que o sufocava. Ele precisava de ar. Precisava escapar daquele quarto que parecia encolher ao seu redor. Ele saiu tropeçando, desnorteado, em direção ao curral, onde costumava extravasar sua raiva nos animais. Mas agora, os animais pareciam observá-lo com olhos demoníacos, seus murmúrios se transformando em acusações. A cabeça de João começou a inchar, suas veias saltando, vermelhas e grossas, sob a pele tensa. Seus olhos esbugalhavam-se, uma mistura de terror e agonia. O crânio parecia prestes a explodir, não por uma pancada externa, mas por uma pressão insuportável vinda de seu próprio interior. Ele cambaleou, as mãos na cabeça, urrando de dor, até cair de joelhos no chão enlameado do curral. Seu corpo convulsionou violentamente. E então, com um som úmido e asqueroso, como o estouro de um fruto maduro, sua cabeça cedeu. O crânio se deformou, implodindo para dentro, esmagando-se sob uma força invisível, deixando para trás uma massa disforme de carne, osso e miolo, um testemunho macabro de uma morte sem explicação. A vingança do touro era que ele foi esmagado como sua cana. Na senzala, Teresa sentiu uma descarga de energia. Seus lábios moveram-se em agradecimento aos orixás. A primeira parte estava concluída. Seus olhos se fixaram na segunda cabaça, a de Pedro, o mudo. Pedro, em seu quarto, já estava acordado. Ele não suava, mas um frio cortante percorria sua espinha. Seus pesadelos eram mais sutis, mas infinitamente mais perturbadores. Ele via rostos, rostos das vítimas que ele atormentara, mulheres e crianças que ele havia marcado com seu sadismo. Eles sussurravam, não com dor, mas com escárnio, rindo de sua impotência. Ele tentava tapar os ouvidos, mas as vozes estavam em sua mente, amplificadas, distorcidas, ecoando suas próprias risadas geladas. "Cale-se! Cale-se!" Ele grunhia, sua calma habitual se desfazendo como pó. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora brilhavam com um terror crescente. A cada sussurro, a cada riso, a imagem daquelas cabeças esmagadas se repetia em sua mente, uma tela de horror que ele não conseguia desligar. Ele se sentia preso, sufocado pelo seu próprio passado. Teresa, naquele momento, inverteu a segunda cabaça de Pedro. O líquido, tingido de vermelho, escorreu com lentidão agourenta. Ela invocou o Mulu, o orixá da doença e da morte, para que a loucura devorasse a mente de Pedro, transformando seus próprios pensamentos em veneno. Pedro, o mudo, não aguentou mais o tormento mental. As vozes, os rostos, o escárnio. A pressão em sua cabeça, diferente de João, não era de esmagamento, mas de efervescência, como se 1000 agulhas perfurassem seu cérebro de dentro para fora. Ele pulou da cama, os olhos arregalados, o corpo tremendo. Precisava fugir daquelas vozes, daquelas imagens. A floresta. Sim, a floresta sempre fora seu refúgio, seu lugar de caça e tortura. Ele correu descalço para a escuridão da mata, sem se importar com os galhos que arranhavam sua pele. O ar lá fora não trouxe alívio, apenas a sensação de que as árvores eram os olhos das vítimas que o observavam. Os sons da floresta, seus lamentos. O tormento se intensificou. As vozes gritavam em uníssono, ensurdecedoras. A imagem da cabeça estourada de João
apareceu em sua mente, vívida, real. E Pedro sentiu que sua própria cabeça ia explodir, não de pressão, mas de uma fúria incontrolável, uma autodestruição que ele não podia evitar. Ele precisava parar aquilo, precisava parar o som. Ele viu uma rocha, grande, pontiaguda. Em um acesso de desespero e loucura, impulsionado por uma força sobrenatural que tomou controle de seu corpo, ele correu em direção a ela. Correu como um animal encurralado, com um urro primal que rasgou a noite. E, sem hesitação, atirou sua cabeça contra a rocha com uma violência que não era sua, mas que o possuía. O impacto foi brutal, seco. O crânio se fraturou, o cérebro se espalhou na rocha e nas folhas, um jorro de sangue e miolo misturado com terra e musgo. O sádico que gostava de ver o sofrimento alheio, que se deleitava com a lentidão da dor, encontrou seu fim em uma explosão de violência insana e autoimposta. A vingança do mudo era que ele explodiu para parar as vozes. Teresa sentiu o segundo impacto, uma onda de poder que a fez tremer. Seus olhos brilharam com um fogo ainda mais intenso. A retribuição estava sendo cumprida. Agora restava Antônio, o sabichão. Antônio, em sua cama na Casa Grande, estava no auge da sua paranoia. A inteligência que tanto usava para humilhar os outros se tornara sua própria prisão. Ele se sentia observado, julgado. Os pensamentos em sua cabeça, antes tão nítidos e calculistas, agora se misturavam em um caos. Vozes, distorcidas e confusas, zombavam de sua vaidade, de sua arrogância. Ele tentava dar sentido, tentava racionalizar, mas sua mente se recusava a obedecer. As palavras de Teresa, que suas cabeças explodam com a força do nosso desespero, ecoavam em um loop infernal. Ele se sentou na cama, o suor escorrendo pelo rosto. Seus olhos, antes astutos, estavam arregalados, fixos em um ponto invisível no quarto. As sombras dançavam, assumindo formas grotescas. Ele sentia seu cérebro latejar, inchar dentro de seu crânio. Era uma sensação de pressão, mas também de uma efervescência interna, como se seu próprio pensamento estivesse fermentando e crescendo de forma incontrolável. Ele se sentia traído por sua própria mente. Na senzala, Teresa ergueu a terceira cabaça de Antônio, segurando-a com as duas mãos, seus olhos queimando. Ela invocou a orixá Iansã, senhora dos ventos e das tempestades, para que a fúria dos céus e da terra se manifestasse na mente de Antônio, para que o que ele mais prezava, sua inteligência, fosse sua própria destruição. Ela esmagou a cabaça em suas mãos, o barro se desfazendo, o conteúdo se espalhando no chão. Antônio, o sabichão, soltou um grito abafado, mas de puro terror. A pressão em sua cabeça tornou-se insuportável. Seus olhos esbugalhavam-se ainda mais, cheios de uma expressão de horror absoluto, como se estivesse vendo o inferno se manifestar em sua própria mente. O inchaço em sua cabeça era visível, deformando seu rosto. Ele levou as mãos à cabeça, tentando conter o que sentia, mas era inútil. Seu corpo começou a convulsionar, e então, com um som úmido e explosivo, como o estouro de um tambor excessivamente esticado, seu crânio se rompeu, a pele se rasgou, a carne se abriu, e um misto de sangue e miolo jorrou para fora, manchando as paredes e o luxuoso lençol. O cérebro que tanto orgulho lhe dava explodiu de dentro para fora, rompendo sua carne, um testemunho macabro do poder espiritual invocado por Teresa. O cínico que usava a mente para arquitetar a dor teve sua própria mente destruída, por dentro. A vingança do sabichão era ter sua mente brilhante estourada por sua própria opressão. Na senzala, Teresa caiu de joelhos, exausta, mas com os olhos ainda ardendo. O fogo das velas diminuiu. A fumaça rareou. O ar estava mais leve, mais limpo. O ritual estava completo. A vingança havia sido executada. Não havia vestígios de agressão física externa nos corpos dos feitores. Apenas o horror interno, a fúria ancestral que os havia destruído de dentro para fora, entregando a promessa do título de forma visceral.
A noite de vingança mística deu lugar à aurora de uma nova e assustadora realidade. A aurora irrompeu sobre a fazenda, mas não trouxe a luz habitual. Trouxe um véu pálido e cinzento, pesado com a promessa de um dia diferente, um dia de horror e libertação. O silêncio quebrou a rotina da alvorada. Não houve o tilintar dos primeiros sinos, nem os gritos dos feitores apressando os escravizados para o trabalho. A fazenda inteira parecia suspensa, aguardando um sinal, um despertar. Foi Matias, um jovem escravizado encarregado de cuidar do gado, quem fez a primeira descoberta. Caminhando sonolento em direção ao curral, o cheiro de bosta e suor animal misturado ao orvalho da manhã, ele tropeçou em algo. Seu coração saltou. Era um corpo. O corpo corpulento de João, o touro. Matias deu um passo para trás, aterrorizado. João estava de bruços no chão, em meio à lama e ao esterco, seus braços esticados de forma antinatural. Mas o que chocou Matias até o fundo da alma foi a cabeça do feitor. Ela não estava apenas morta. Estava deformada, achatada, como se tivesse implodido sob uma pressão interna inimaginável. O crânio parecia ter colapsado para dentro, deixando uma massa disforme de carne e osso. Não havia ferimentos externos visíveis. Apenas aquela destruição grotesca vinda do interior. Matias soltou um grito de pânico, um som rouco que rasgou o silêncio da manhã. O grito ecoou, e outros escravizados, atraídos pelo som, começaram a se aglomerar. A notícia, sussurrada com incredulidade e horror, espalhou-se rapidamente. Enquanto o pânico se instalava no curral, outro achado macabro acontecia na floresta. José, um caçador experiente que saía antes do sol para armar armadilhas, descobriu Pedro, o mudo. O corpo estava deitado de costas, os olhos arregalados fixos no céu, uma expressão de puro terror congelada no rosto. Sua cabeça, porém, era um espetáculo de horrores. O crânio estava estourado, fragmentos de osso e massa encefálica espalhados em uma área considerável da rocha pontiaguda onde ele se atirara. Sangue escuro, coagulado, cobria a pedra e as folhas. José não precisou de muito para entender. Pedro não fora atacado por um animal, nem por um homem. A violência que o ceifara era autoimposta, de uma fúria tamanha que só podia vir de dentro, ou de algo que o impeliu com força sobrenatural. O caçador, acostumado à morte, sentiu um calafrio que não vinha do frio da manhã. Na casa grande, a criada Sinhá, ao ir acordar Antônio, o sabichão, para suas primeiras tarefas, encontrou a porta do quarto do feitor entreaberta. Um cheiro forte, metálico e nauseabundo pairava no ar. — Senhor Antônio? Ela chamou, a voz trêmula. Nenhuma resposta. Ela empurrou a porta. O que viu fez o sangue em suas veias gelar. Antônio estava deitado na cama, os lençóis de linho manchados de sangue e miolo. Sua cabeça estava inchada e desfigurada, os olhos esbugalhados em um terror inimaginável. A pele da testa e das têmporas havia se rompido, expondo a massa cerebral, como se sua mente, seu próprio cérebro, tivesse explodido de dentro para fora, rasgando sua carne em um clímax de agonia indizível. Não havia marcas de luta, nem de ataque, apenas o horror da autodestruição. Sinhá soltou um grito estridente, que se misturou aos outros gritos que já ecoavam da senzala e do curral. O caos irrompeu. Os gritos dos escravizados, o pânico das criadas, o burburinho de incredulidade dos poucos brancos que já estavam de pé. O senhor de engenho, Coronel Fagundes, um homem gordo e prepotente, foi acordado pelos berros. — Que diabo está acontecendo aqui? Ele bradou, saindo de seu quarto em sua bata de seda. A visão da empregada Sinhá, branca como cera, apontando para o quarto de Antônio, e os relatos confusos que chegavam do curral e da floresta fizeram-no cambalear. — Mortos? Os 3 feitores? Como? Por quem? A incompreensão se misturava ao terror. Não havia sinais de facas, de armas, de luta. As mortes eram inexplicáveis, assustadoras. Enquanto o pânico e a confusão se espalhavam como fogo, na senzala, Teresa estava de pé,
Seus olhos, antes ardendo com a fúria do ritual, agora carregavam uma serenidade estranha, um cansaço profundo, mas também uma determinação inabalável. Mãe Ana e Zé se aproximaram dela. Os olhos de Zé, antes cheios de ódio contido, agora brilhavam com uma mistura de respeito e temor. Mãe Ana, com sua sabedoria, compreendia a magnitude do que havia acontecido. Os orixás fizeram justiça, Teresa sussurrou, a voz quase inaudível, mas carregada de uma força ancestral. Agora é a nossa vez. O inimigo está desorientado, confuso. Este é o momento. Teresa não precisou gritar, não precisou de armas. A notícia dos feitores mortos, da forma como haviam morrido, espalhou-se rapidamente entre os escravizados na senzala. O terror dos brancos era a esperança dos negros. O ar antes pesado de medo agora vibrava com uma energia diferente, uma mistura de espanto e uma coragem nova. Aqueles que quiserem a liberdade, sigam-me, Teresa anunciou, sua voz se elevando, não em um grito, mas em uma invocação poderosa. O caminho está aberto. Os grilhões não prendem mais. Não foi uma rebelião em massa. Muitos, acorrentados pelo medo de anos, pela falta de perspectiva, hesitaram. Alguns eram velhos demais, outros jovens demais, e outros tantos, simplesmente, estavam quebrados demais para sonhar com a liberdade. Mas um grupo significativo, com olhos cheios de uma nova chama, se levantou. Zé foi o primeiro. Com um machado roubado da carpintaria, ele quebrou os últimos grilhões que prendiam alguns dos escravizados mais jovens. Mãe Ana, com sua presença calma e inspiradora, reuniu as mulheres e crianças mais fortes. Vamos para o mato, Teresa instruiu. Lá, onde a mão do branco não alcança, construiremos nossa própria terra. Mas antes de partir, um último ato. Um ato simbólico de destruição e renascimento. Enquanto o coronel Fagundes e seus capangas brancos, confusos e aterrorizados, tentavam entender as mortes inexplicáveis e organizavam os primeiros passos de uma perseguição, Teresa apontou para o engenho. Zé e outros homens, impulsionados por uma fúria contida por anos, pegaram tochas e galhos secos. O que nos escravizou será consumido, Zé bradou, e suas palavras ecoaram no ar. Eles atearam fogo ao engenho. As chamas lamberam a madeira seca, subindo em espirais, consumindo as máquinas que moíam vidas. O cheiro adocicado da cana, misturado ao fumo denso, encheu o ar. A casa dos feitores também ardeu. Um pilar de fumaça preta subindo aos céus, levando consigo os espíritos dos opressores. O fogo se espalhou pelos canaviais, uma purificação violenta, uma mensagem ardente de que aquele lugar nunca mais seria o mesmo. Sob a luz bruxuleante das chamas que consumiam o coração da fazenda, Teresa liderou seu grupo. Eram cerca de 30 almas, homens, mulheres e algumas crianças, todos com os olhos fixos na promessa da floresta densa. A cada passo para longe do fogo, para longe daquele inferno, eles sentiam o peso dos grilhões se desfazendo, não apenas dos tornozelos, mas da alma. O coronel Fagundes, ao ver as chamas consumindo seu engenho, sua fonte de riqueza e poder, explodiu em um acesso de fúria e terror. Feitiçaria, magia negra. Os negros, eles fizeram isso. Matem-nos, tragam-nos de volta. Ele não entendia as mortes, mas entendia a rebelião. E essa era a maior ameaça de todas. O pânico dos fazendeiros vizinhos foi imediato. A notícia das mortes inexplicáveis e da fuga se espalhou como pólvora, instilando um novo tipo de medo. Não apenas o medo da rebelião física, mas o temor de um poder invisível, de uma força ancestral que eles não podiam compreender, e muito menos controlar. Homens armados, os temidos capitães do mato, foram convocados. Cães de caça, farejadores, foram soltos. A caçada humana começou, brutal e implacável. Os capitães do mato eram homens cruéis, acostumados a rastrear e recapturar. Eles conheciam as trilhas, os esconderijos, mas eles não conheciam a força de Teresa. Teresa, Mãe Ana e Zé
Lideravam o grupo através da mata densa, os pés descalços conhecendo cada raiz, cada pedra. Teresa ia à frente, seus olhos fixos no horizonte invisível de um quilombo. Ela conhecia as ervas que disfarçavam o cheiro, os caminhos de água que apagavam rastros. Eles caminhavam sob a proteção de uma magia antiga, uma força que confundia os cães e desorientava os homens. Os capitães do mato seguiam as trilhas, mas os rastros pareciam desaparecer. Os cheiros se misturavam, e a floresta, antes um mapa familiar, tornava-se um labirinto traiçoeiro. Eles não nos acharão, Teresa disse, com a voz firme. Os orixás nos guiam. A floresta nos protege. Este é o nosso novo caminho, a liberdade. A perseguição foi intensa, mas infrutífera. Os rastros se perdiam. As pistas se esfumaçavam no ar. A fúria do sistema escravocrata se deparou com um muro invisível de proteção, uma barreira forjada pela fé e pela magia ancestral. O engenho ardia, um farol de retribuição. A floresta se abria, um santuário de esperança. Teresa e seu povo estavam livres, guiados por um poder que os brancos jamais poderiam chicotear ou prender. A fazenda, antes um símbolo de opressão inabalável, agora era uma cicatriz fumegante na paisagem. O engenho, reduzido a cinzas e escombros, não mais ecoava o lamento dos escravizados, mas o silêncio pesado da desolação. Os corpos dos 3 feitores, espalhados em diferentes cenários de horror inexplicável, não eram apenas mortos. Eram avisos, mensagens gravadas na carne de que o poder que eles zombavam podia, de fato, se levantar. A história de Teresa não foi contada em livros de história oficiais, nem gravada em monumentos. Ela foi sussurrada nas senzalas, contada em segredo ao redor das fogueiras, passada de boca em boca pelos que sonhavam com a liberdade. Teresa se tornou uma lenda, um nome sussurrado com reverência e temor, um mito vivo de resistência. Para os fazendeiros e senhores de engenho de Pernambuco, seu nome se tornou sinônimo de pavor. O medo que ela plantou não era o medo da foice, da revolta armada. Era o medo do invisível, do inexplicável, daquele poder ancestral que eles não podiam comprar, nem chicotear, nem prender. O pânico dos brancos se espalhou por toda a região. A ideia de que feitiços de negros pudessem ser tão mortais, tão devastadores, minou a base de sua arrogância. Eles se sentiam vulneráveis, expostos a uma força que desafiava sua lógica e sua brutalidade. As histórias de João, o touro, com a cabeça implodida, de Pedro, o mudo, com o crânio estourado contra uma rocha, e de Antônio, o sabichão, com o cérebro explodindo para fora do rosto, eram contadas em tons de terror, servindo de alerta para que nenhum feitor ousasse cruzar os limites da humanidade. O coronel Fagundes, arruinado e humilhado, passou o resto de seus dias em uma paranoia constante, vendo fantasmas e feitiços em cada sombra, temendo que o mesmo destino atingisse sua própria cabeça. Mas, para os escravizados, Teresa foi muito mais do que uma vingadora. Ela foi um farol de esperança, a prova viva de que a África, mesmo em cativeiro, ainda possuía um poder inquebrável. Ela mostrou que a fé, a cultura, as raízes ancestrais não eram apenas um refúgio espiritual, mas uma